Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais um Café e Prosa e hoje recebendo uma grande personalidade da cidade, radicado no bairro da Trindade, um bairro muito importante de Floripa. Ele que nasceu em Jacinto Machado, mas se radicou em Florianópolis nos anos 60 e tem muita história para contar da sua vida profissional, também das suas vivências e convivências na nossa ilha de Santa Catarina, que tem belíssimas histórias no passado, no presente, e a nova geração vai construir essa trajetória no futuro. Edson Cascais Lisboa, formado em agronomia, aposentado da Cidasc, um grande havaiano, apaixonado pelo Paula Ramos Esporte Clube, seu clube social, radicado no bairro Trindade, como falei anteriormente, nascido em Jacinto Machado. Casado com a Vera, pai do Edson Cascais Lisboa Júnior, o Boca, pai da Luciana e pai do Felipe. É um prazer imenso receber o senhor aqui para o senhor contar a sua história de vida, que passa, na maioria, pela nossa cidade, que é a cidade de Florianópolis. Obrigado. Tá bom. Aos amigos da TV Câmara, para quem não me conhece, eu sou Edson Cascais Lisboa. Nasci em Jacinto Machado, no dia 28 de janeiro de 1950. Meu pai era um mineiro da zona da Mata, do município de Visconde do Rio Branco. A minha mãe, manezinha aqui da ilha, da família Cascais. Para quem se lembra da instaladora Cascais, a primeira loja de material elétrico aqui em Florianópolis. Bela história. Em Florianópolis. E também lembrar que tu citou a minha família ali, mas eu tenho também 2 netos. Ah, tem os netos, é verdade. Tem o João, está há 3 anos, havaiano doente. Sei. Já canta o hino do Havaí. É o filho do Felipe. O filho do Felipe. E o filho da Luciana, pelos percalços da vida, ele é figueirense. Faz parte, por né? causa do pai. E a gente nunca quis se influenciar. Faz parte, né? Faz parte. Aí, seu Edson, para a gente começar a sua história, queria que o senhor contasse como foi a infância lá em Jacinto Machado, antes de vir para Florianópolis. O senhor já tinha essa relação com a cidade, né, através da família Cascais, mas foi uma infância diferente, num tempo antigo, nos anos 50, né, pouca infraestrutura. Como era naquele tempo? Olha, eu nasci em Jacinto Machado, era um município, por exemplo, que não tinha água nem luz. Para não dizer que tinha luz, tinha uma tafona que produzia energia das 6 horas da tarde até as 10 horas da noite. Tá? Fui criado praticamente no meio do mato. Sim. Onde que a minha vida de infância era pescando, caçando passarinho, andando de cavalo, cuidando dos meus cabritos, tá? E jogando futebol e andando na rua de bicicleta. Uma cidade pequena. Quis o destino com meu pai, quando criaram o município, meu pai foi o primeiro prefeito, Jacinto Machado. Foi em junho, a data eu não me lembro bem, se foi 10 ou 14 de junho de 1959. 59. Estudava num grupo estadual, escolar, com aquelas professoras normalistas, compreende? Não tinha o primário e o ginásio, não tinha o científico, mas como eu era criado solto, compreende? Estudar ninguém queria. Fruto isso, eu bati um recorde, ninguém acredita. Eu rodei no primeiro ano primário, no segundo, no terceiro, meu pai me botou interno em São Ludgero. Em São Ludgero, ali em perto. São Ludgero era perto, mas era longe. É. Hoje, por exemplo, dá 100 quilômetros, mas na época eu levava meio-dia para tu chegar lá, porque não tinha estrada, não tinha comunicação. Em julho de 62, o governo federal resolveu prolongar as férias de julho, de julho para dia 15, e depois antecipou. Levou uma semana para chegar uma correspondência em Jacinto Machado para meus pais virem me buscar. Olha só. Então era perto e longe. E dali de São Ludgero, eu fiquei 2 anos no internato, onde que tu estudava de manhã, estudava à tarde, estudava à noite, ia à missa de manhã, e ainda tinha a tal da novena, quando tu tinha que participar. Mas foi uma educação brilhante. Saindo dali, eu fui fazer a admissão em Tubarão, em dezembro de 1962.
Aí consegui aprovação, que tinha o exame de admissão para tu frequentar o ginásio. Sim. Ah, aí o que houve? Houve que o meu pai era desde o DN e ganhou o PSD. Eles transferiram o meu pai de Jacinto Machado para Dionísio Cerqueira. Lá para o extremo oeste. Lá para o extremo oeste. E agora? Mas sempre tem um dia depois do outro. O pai era muito amigo do pai do Glauco Olinger. Ah, grande Glauco Olinger. O pai do Glauco Olinger. Seu Olímpico eu cheguei a conhecer. Que o Glauco Olinger é vivo ainda. O Glauco Olinger hoje tem 103 anos, é meu colega de profissão. Isso, isso. Aí o Glauco trouxe o pai para Florianópolis e para ele iniciar a construção do centro de treinamento, que é o CETRE ali de Itacurubi, da Caresc, na época. Sim. Tá? E naquele período o pai ainda pegou um tifo. Lá no Jacinto Machado ficou 6 meses, entre a vida e a morte, mas o nosso bom Deus prolongou a vida dele por mais uns 30, 40 anos. O senhor falou para mim aqui, antes de começar a entrevista, que chegou em Florianópolis no dia 4 de março de 1963. 63. O senhor tinha 12 anos. 13 anos. 13 anos. Qual foi a sua primeira impressão quando o senhor chegou aqui, né? O senhor já tinha vindo visitar a família, né? Tá. A sua avó, tudo. Mas como é que foi a impressão? Agora eu vou morar naquela cidade, Florianópolis. Por exemplo, o pai estava internado aqui e a minha mãe foi lá para me apanhar. E tinha ficado só eu de filho lá. Nós somos eu não falei dos meus irmãos, nós somos em 5. 5. Meu irmão mais velho é médico, já faleceu. Minha irmã dentista. Tem o Borracha, já viu falar Borracha? Sim, Borracha sim. é meu irmão. Sim, sim. Tem o Borracha, e tem eu, e tem a Maria Angelina. E eu vi, né, cheguei aqui numa segunda-feira, eu já conhecia Florianópolis. Naquele tempo, quando a gente ia aqui, nós andava por tudo, acompanhava o boi de mamão, isso mesmo sendo do interior. Sim. Ah, aí fui morar aqui na Praça Getúlio Vargas, na casa da avó, por 6 meses. Eu fiquei ali de março até julho. Aí em julho o pai melhorou, nós fomos para o Itacurubi. Aí no Itacurubi, como é matuto do interior, para fazer amizade é 2 toques, né? Já me enturmei no Paulo Ramos Júnior da cidade ali do Itacurubi. Ah, no time amador, o Paulo Ramos Júnior. Amador, joguei no Paulo Ramos. Paulo Ramos Júnior. Joguei no Paulo Ramos. Que a turma nós jogávamos descalço, criamos Manda Brasa. Manda brasa. Manda Brasa, que era o bar do Miguel. Não sei se tu chegasse a conhecer o Mosquito, ali da Trindade, que foi economato do Palácio. Já ouvi falar, nele. Era do irmão do Mosquito. Aí comecei a conviver e fui estudar no Instituto Estadual de Educação, o ano que ele começou a funcionar ali, o novo, em 1963. 63. No ano que o senhor pisou aqui. O ano que eu pisei aqui, para morar. Aí morava em Itacurubi. Aí ficamos morando em Itacurubi até dezembro de 1965. Aí viemos morar na Monsenhor Top. Na Monsenhor Top. Na Monsenhor Top. Aí terminei o meu ginásio, terminei o meu científico. Aí a minha opção era agronomia ou engenharia elétrica. Engenharia elétrica por causa da instaladora. Sim. Eu trabalhei na instaladora quando era moleque com 16 anos. A família Cascais, né? Mas a agronomia estava no sangue. Da terra, do campo. Fui fazer agronomia em Pelotas. O senhor foi estudar em Pelotas? Estudar em Pelotas. Aquele tempo, a agronomia, por exemplo, a nossa Secretaria da Agricultura tinha um convênio com a Universidade Federal de Pelotas. Então o vestibular era feito aqui em Florianópolis. Fazia a prova aqui. Fazia a prova aqui. Passando ia para lá. A secretaria que organizava tudo, utilizava ali as instalações do edifício das diretorias e fazia a prova. Passei. Aqui na rua Tenente Silveira? Na rua Tenente Silveira, exatamente. Sim. E aí o senhor ficou um tempo lá em Pelotas daí? Eu fiquei 4 anos em Pelotas. E eu me formei numa fase áurea, por exemplo, tinha emprego em tudo quanto é canto. Nós tínhamos emprego no Rio Grande do Sul, no Paraná, aqui em Santa Catarina. Eles iam nos procurar lá. E como também tinha um mercado fora do Brasil. Mas como eu já estava namorando a Vera, que é minha esposa, eu disse, sabe uma coisa, eu vou ficar em Santa Catarina. Aí eu tive colegas que nós... Aí o senhor foi para Pelotas e ela ficou? Ela morava em Tubarão. Em Tubarão.
Mas eu comecei a namorar com ela quando eu estava indo para o terceiro ano de faculdade. Sim. Eu conheci antes, mas namorei com o terceiro. Aí o que eu fazia? Quando eu vinha para Florianópolis, eu parava em Tubarão e vinha aqui. Só que as minhas vindas para Florianópolis era sempre quando o Avaí jogava. Olha só. Eu tinha um rádio que pegava na Guarujá, nas ondas curtas. Nas ondas curtas. É um rádio grande para escutar o Avaí jogar. Então foi uma paixão. Como é que o senhor começou a gostar do Avaí? Eu cheguei aqui em Florianópolis em 1963. Isso. Sempre gostei de futebol. Sim. E mais quando estava no internato em São Ludgero. Por exemplo, muitas vezes eu era goleiro, porque não tinha goleiro e coisa. E cheguei na cidade e comecei a escutar os jogos do campeonato da cidade. E o Avaí ganhava todo mundo. Eu nunca tinha visto falar no Avaí. Lá em Jacinto Não, Machado. aqui em Florianópolis. Ah, quando chegou aqui? Eu não tinha visto. Por exemplo, em São Ludgero, eu ouvi falar a primeira vez nos clubes de Florianópolis, foi no Paula Ramos. O Paula Ramos campeão do estado, Paula Ramos campeão do estado, a turma daqui falava. 59, né? 59, mas eu estava estudando lá em 61, 62. Sim, recente ali. É. Aí eu não tinha visto falar em Figueirense, aí acompanhei todo o campeonato no rádiozinho. Isso até julho de 63. E teve um jogo nesse ano, o Avaí estava jogando com o Figueirense. E o Figueirense fez 1-0. No final, o Avaí ganhou de 4-1. Eu disse, esse é meu time. Esse é meu time. Aí tive a oportunidade, antes de ir para Itacurubi, em julho de 63, de assistir um jogo São Paulo daqui e o Avaí. O São Paulo era um time amador, né? Era o time da cidade, do campeonato da cidade. Time da cidade. E o jogo foi 3-3, me lembro como se fosse hoje. Foi o primeiro jogo que o senhor foi? Primeiro jogo. Depois assisti um jogo Figueirense e Guarani. De Lages. Guarani de Lages. Não, meu time é o do lado de lá. E aí ficou o primeiro clássico, Domar, para tu ter ideia, nós assistíamos tudo sentado, tudo junto. Tu Figueirense, eu Avaí, outro Figueirense, tudo junto. Sim. Naquela era assim, né? A arquibancada era assim. E não tinha briga, não tinha confusão. Quem fazia o gol, a turma vibrava. Era um tempo de mais respeito e congraçamento, né? Na verdade, a rivalidade era aqui em Florianópolis, ela começou mesmo quando nós começamos a jogar no Scarpelli. No Scarpelli, no campo do Figueirense, ali que aí começaram a dividir a torcida, ali começou a rivalidade em Florianópolis. Isso nos anos 70, né? Nos anos 70. Agora, como a vida foi engraçada com o senhor, né? O senhor ouviu falar do Paula Ramos primeiro lá em São Ludgero. São Ludgero. Chegou em Florianópolis, né? Foi morar no Itacurubi e jogar no Paula Ramos Júnior, que é um time de futebol. E o Paula Ramos Esporte Clube era um time de futebol e hoje é um clube social. E depois o senhor veio a integrar o Paula Ramos Esporte Clube, que o senhor foi diretor, inclusive. Então, era um caminho que estava escrito na sua vida, né? Aí é o seguinte, eu cheguei aqui, quando comecei a trabalhar aqui em 1976, porque eu na agronomia eu comecei em Bom Retiro. Em Bom Retiro. Mas eu fiquei muito pouco tempo. Então, eu do agrônomo do campo, eu fiquei agrônomo da cidade. Aí Família Felipe, lá tinha muita terra, né? Felipe, prefeito, na época que eu estive lá, ele era prefeito. Sim, tinha muita terra em Bom Retiro. Retiro. O Maio, meu diretor aqui da agricultura, era lá de Bom Retiro. Aí eles me trouxeram para Florianópolis. E eu estava querendo ir para Tubarão, eles me trouxeram para Florianópolis, em 1976. Aí fiquei até hoje. Aí nós vamos voltando Itacurubi, do Paula Ramos Júnior. Sim, sim. Aí o Paula Ramos Júnior, ele foi quem criou o Paula Ramos Júnior, quem patrocinou na época foi os Cariones. Os Cariones. Eu não conhecia os Cariones na época lá. Mas tinha o Paula Ramos Júnior e o Paula Ramos. Só que o nosso Paula Ramos praticamente desativou. 63, 64, isso. Ele desativou e ficou aquele clube ali na Trindade. Sim. Que posteriormente ficou o Vila Nova jogando em cima dele. No Vila Nova. Tinha o Independente. O Trinadense, o Independente. O Paula Ramos Júnior já é um time amador, né? Totalmente amador. O Paula Ramos Esporte Clube foi profissional. O Paula Ramos foi profissional. Aí como eu cheguei no Paula Ramos? Aí eu cheguei aqui em Florianópolis e me associei no LIC. Eu tinha criança pequenininha e tal. Aí os meninos, a Luciana e o Júnior, começaram a crescer. Eu queria ver um colégio para eles. Botei eles no Colégio Bardal. Na Amade Bevenuta. Na Amade Bevenuta, do Colégio ao Bardal, lado do clube do Paula Ramos.
pagava uma fortuna lá pro LIC, não ia pro LIC, ia muito pouco. Um dia atrasei de pagar, rapaz. Supomos a mensalidade era 80, passaram para 120. Aí eu disse, sabe alguma coisa? Eu não vou mais pagar. Aí os filhos ficaram bravos comigo. Não dá para sair, não dá para... Não, mas faz o seguinte, quando vocês precisarem, eu compro o convite. Aí comprei um título do Paula Ramos. Comecei a frequentar o Paula Ramos. O senhor já morava na Trindade? Já morava na Trindade. Comprei o título do Paula Ramos em 1987. Um colega meu da cidade, inclusive, que já faleceu. E comecei a frequentar. Aí dali o Beto Carione me convidou, fui presidente do Conselho Fiscal. Do Paula Ramos. Do Paula Ramos. Como presidente do Conselho Fiscal, passou meio ano, me convidaram para ser o diretor financeiro do clube. Em 1990, por aí. Aí o clube na época era uma potência. Nós tínhamos mais dinheiro do que a metade das prefeituras aqui do estado. Sim. Nós tínhamos 4 mil sócios pagando religiosamente. Os que atrasavam, chegavam no final de dezembro, botavam a mensalidade em dia. Peguei isso. Eu fui sócio do Paula Ramos de, por aí, 86, 87, até o final dos anos 90. Até né? o final dos anos. Convivi lá com a piscina, os campos, né, os torneios que tinham no Campo de Saibro, pagode da piscina, os bailes de carnaval. Um tempo áureo do Paula Ramos, né, seu Edson? Fiquei, Paula Ramos Foi um tempo áureo de carnaval, de festa, de alegria. Paula Ramos não tem dinheiro que muitas vezes fazia bobagem até em gastar o dinheiro. Por exemplo, eu tinha o Serpa, o Macir Serpa, não sei se chegasse a conhecer. Sim, sim. Que ele é advogado e professor de direito. O Macir era o meu social. Casca, vamos trazer os virguloides. Porra, quanto é que é essa bosta aí? Puta, tá 80 mil. Puta, 80 mil, cara. Ó, nós não podemos perder essa oportunidade, porque deixamos de trazer os mamonas assassinos, eles Morreram? despontaram no mercado. Despontaram. Eles estavam vivos, né? Despontaram. Isso é 96, por aí, 95. Por aí. Aí trouxemos os virguloides, foi a maior decepção, gastamos uma fortuna. Só veio guri pequeno ver, cara. Me lembro bem da banda Champanhe. A Champanhe era uma banda lá de Pelotas. Tocando nos carnavais do Lá Paula de Ramos. Pelotas, ele tocou em 7 anos. Né? Baile E infantil, por os bailes. coincidência, eu que curtei um ano eles. Porque eles inflacionaram muito o preço. Aham. Ficou um preço assim que não estava acessível. Eu digo, Serpa não dá mais, vamos pagar 50 mil na época para tocar o baile. Aí arrumamos uma banda que tocava num clube de Santa Maria. O clube lá tinha 12 mil sócios. Aí depois começou a decadência do clube, né? Por exemplo, vocês não imaginam o que a gente paga de IPTU ali. Na época estava na justiça. Era uma área muito grande, né? Na época estava na justiça, nós perdemos. Aí. O clube teve que se modernizar. Mas eu ainda digo, por exemplo, a decadência nossa, tudo começou no governo Paulo Afonso. Quando o Paulo Afonso atrasou o salário dos funcionários, ficou 3 meses, o pessoal começou a dar sua prioridade. Sim. Foi ali que começou a decadência. E nós sofremos mais ainda com a decadência da Eletrosul. Porque também a Eletrosul baqueou. E tinha muita gente, muito funcionário da Eletrosul no Paula Ramos, né? Bastante. Embora tivesse a associação, a Elase, que é uma associação hoje muito bem administrada, por sinal. Bion? O Bion. O seguinte, na época todo mundo queria ser sócio de clube. O cara nós tínhamos sócio lá da Palhoça, que só vinha no final do ano para pagar. O cara era sócio do LIC, sócio do Lira, sócio do 12, e ainda tinha o 6 de janeiro. Sim, sim. Ainda tinha o 6 de janeiro. Eram vários clubes, né? Aí quando deu a crise, cara, nós de 4 mil sócios passamos para 300. E agora? Como vai tocar o clube? Sabe quantos funcionários nós tínhamos naquela época, no Paula Ramos? Na minha época, efetivo 78 funcionários. Indireto tinha mais uns 50. Foi difícil, né? E ficou impossível. Criamos o segundo título para fazer um chamamento de capital. Aí não teve mais saída. A solução foi vender partidária. A solução foi o Beto Carione, como
como ele tinha aquele clube como um clube deles, dele não tinha alternativa, fomos obrigados a negociar com a... Até o Lira aconteceu mais ou menos na mesma época, né? A questão do Lira, do Center Lira, do Scaramboni. O Scaramboni, inclusive, que foi presidente do Lira, responsável pelo Center Lira, foi também participante do Paulo Ramos, né? Jogou tênis lá. O Scaramboni, o senhor deve lembrar. E aí... Até, por exemplo, só para ter uma ideia, na época, o Cruz, esse que foi treinador do Caravaggio, agora está indo Sim, o Blumenau, teve no Avaí. Luiz Carlos Cruz. Era funcionário nosso do Paulo Ramos. Lembro dele, do Jaime, o Jaime também da escolinha. Né? O Jaime tinha uma turma grande. Mas os carnavais foram muito bons, né, senhor Edson? Nós fazíamos aquele o baile vermelho e preto. Nós chegamos a botar 6.000 pessoas. E o nosso clube não cabia, 4.000 era na estica. Mas era um salão grande. Quando terminou o desfile, a turma invadiu, cara. Não tinha como segurar. Não tinha como segurar. Me lembro disso, os andares cheios. E aí cheios. nós chegávamos no final do carnaval, no fechamento de conta, elas matavam ela. Nós gastávamos 100 e poucos mil na época, cara. E tinha essa receita. Tinha receita. Tinha receita. Era um carnaval muito forte. Muito forte. E tinha também o famosíssimo Bloco da Toalha. O Bloco da Toalha. Muitas histórias. Muita história. Nós criamos ele dentro da sauna. É? Dentro da sauna. Tinha o Caio, cara. O Caio era um funcionário do BESC, daqui, tadinho, já morreu. O Caio era um encrenqueiro, mas ele foi o cabeça para criar o Bloco da Toalha. Criamos o Bloco da Toalha. Montamos uma diretoria, o Paulo Borges, um médico, não sei se você conheceu, o Paulão era o presidente e eu era o diretor financeiro. Sempre cuidando das finanças. Sempre cuidando das finanças. Mas alinhavamos o bloco, ficou forte, viemos para a praça, chamamos a atenção de todo mundo, aqueles marmanjos tudo com uma toalha, com uma toalha. O primeiro desfile nosso, tinha o Jorge Messier, que era um turco que trabalhava na Concap, trouxe um carrinho daqueles da Concap, nós enchemos de cerveja e desfilava o carrinho, contratamos um funcionário do clube, quando abria aquela tampa era 500 mãos pegando cerveja. Uma bagunça legal. Uma bagunça legal. Aí naquele carnaval, nós fomos à revelação, fomos chamados, o Aldir Simões veio, nos convidou para fazer um programa na Rádio Diário da Manhã, que ele tinha ali na subida do Morro da Cruz. Na Allan Kardec, ali embaixo. Isso. Subida do Morro da Cruz. Subida do Morro da Cruz. Fomos lá por causa ele foi lá entregar o troféu para nós. Eu e o Paulão tivemos lá. O bloco de sujo destaque do carnaval. O Bloco da Toalha, destaque do carnaval. Isso acho que é final dos anos 80, mais ou menos? Não é final dos anos 80. Começamos, nós fizemos 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97. Aí em 97 entregamos para a gurizada, eles acabaram com o bloco. Uma pena, né? Tinha o Lick Gay também, né? O Lick Gay. E o Lick, por exemplo, só para tu ter uma ideia, esse bloco nosso forte hoje aqui em Florianópolis, do Boca, o Berbigão do Boca, era na mesma época nossa. Sim. Nós tínhamos a fama que nem eles. Sim. Aí eles, o Paulo Abrana, Paulinho Abrana. Aí ele nos convidava para participar e tal, para fazer coisa. Eles foram e nós ficamos. E mas hoje... se tu for na sauna do Paulo Ramos hoje, nós temos as fotos todas lá. Tá tudo lá. Tem uma porção de amigos que está lá em cima. Sim. Também, que já foram. Esses dias eu olhei, já tinha 7 que não estavam mais ali. Como é que está o dia a dia do Paulo Ramos hoje? O Paulo Ramos está muito bom. Muito bem administrado, praticamente 2 pessoas que tocam, o Geraldo e o Maurício, mas muito. Porque o problema hoje, Biel, é o seguinte, ninguém quer ser diretor mais de clube. Ninguém quer. Tu não tem. Então tem eles ali, estão muito bem, o clube está enxutinho. Sim. Enxutinho, só que está praticamente tudo terceirizado. Tudo terceirizado. Mas chega a ser superavitário. Totalmente. Os funcionários tudo em dia, sem problema. Temos o salão grande ali, que tu faz uma... Salão novo, né? Salão novo, Fizemos até a festa do Júnior agora. Sim. Tem um salão menor. Tem mais 3 churrasqueiras, que é top. Agora estão botando ar-condicionado. Compreende? Revisando. Os campos de futebol sintético são bons? Campos, trocaram a grama, inclusive, eu acho, ano passado, há uns 2 anos. Eu nunca vi.
Tem tênis, tem piscina térmica, tem piscina aberta. Mas dá saudade quando a gente vai lá e vê o clube um pouquinho mais enxuto, aquela dimensão que era, né? A gente andava naquele clube, aquela grandeza toda. Eu, por exemplo, eu vou no Paula Ramos na minha vida todo dia. Todo dia o senhor vai lá? Todo dia eu tô lá. O único dia que eu praticamente eu não vou é terça-feira, mas todo segunda, quarta, sexta, sábado, domingo. Lá nós fizemos muitas confraternizações. Sim, sim. Muitas O confraternizações. senhor chegou a pensar em ser presidente do Paula Ramos? Quando o Beto Carione saiu, Falta isso, hein? quando o Beto Carione saiu, a primeira vez, na época eu era jovem, né? A decisão ficou entre eu, o Pavan e o Luiz Alberto. Sim. Fizemos uma reunião na casa do Luiz Alberto. Como o Pavan estava mais inflamado, nós abrimos mão para o Nelson Pavan. Não sei se chegasse a ser o Nelson Pavan. Aí ele foi o presidente. Aí o Nelson Pavan foi o presidente, depois a Vera começou a dar ensino em mim, comecei a viver o Paula Ramos todo dia e também profissionalmente, Domar. Eu viajava muito. Uhum. Porque a minha vida profissional eu trabalhei muito, muito fora, eu viajava sempre. Agronomia é campo, né? Era campo. Área rural. O Santino era o presidente, então eu tinha que viajar e não dava, aí eu desisti. Desisti, só sócio, mas aproveitamos muito, fizemos muita festa. Continua, né? Quem? Continua. Eu vou te contar até um lance aqui do TV. Nós tínhamos um amigo, que eu não vou citar o nome, que foi candidato a vereador. Sei. Isso nós resolvemos fazer uma mobilização. confraternização, uma mobilização lá no Paula Ramos. Eu coordenei uma equipe para 1.000 pessoas. Nós fizemos 8 panelas grandes de carreteiro. Sim. Aí mais chopp à vontade. A fila, no Clube Antigo, a fila saiu dali e foi na mais de Bevenuta, de tanto que vinha. Tanta gente. Abriu as urnas, os votos não apareceram. Eleição para vereador, eleição difícil. Nós estamos aqui na casa do Legislativo Municipal e não é uma eleição para amador. Mas, e vou te contar, cara, e nós tínhamos dinheiro, depois aqui no programa, até posso te dar mais alguma dica, nós tínhamos dinheiro, coordenei aquilo, fizemos, não tinha como perder as eleições, os votos não apareceram. E quem era o candidato? O João José Vieira, Entendi. ali no Pantanal. E não deu certo. Não deu certo. Ô, seu Edson, e aí o seguinte, aí essa paixão pelo Avaí que o senhor passou para os filhos, né? Para a família toda, lá na casa do senhor, na Rua Gama Rosa. Depois vamos falar do bairro Trindade. Eu já tive a oportunidade de estar lá. Tem um cantinho especial do Avaí lá, que o senhor tem pôsteres, tem faixas, fotos emblemáticas da história do Avaí. E eu vi também que o senhor é muito afeito ao rádio, né? O rádio antigo, aquele radinho ligado para escutar o futebol, o jornalismo, enfim. Conta para nós como é que é tudo isso, como é que passou isso para os filhos, para a família, essa paixão pelo Avaí. O seguinte, o Avaí está no sangue. Por exemplo, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, em 1971, lá se falava assim, Grêmio Internacional. Sim. Para todo mundo. E eu era o Avaí. A minha pastinha da faculdade estava escrito engenharia agronômica, eu tinha um símbolo do Avaí. Do Avaí. E eu falava aquilo para todo mundo. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Eu tinha o meu radinho, escutava o jogo. E quando eu te falei, o Avaí jogava, eu vinha para Florianópolis quando o Avaí jogava. Se organizava para mim. Para vir jogar. E aquilo foi criando. E aquele quartinho lá em casa, ele nasceu por acaso. Era um quartinho que inicialmente era da empregada, é um termo pejorativo, da moça que nos ajudava lá, que dormia lá. Uhum. Tá? E aí ela saiu, começou a aparecer os troços e foi indo, quando viu, saiu aquele quarto lá. Aí com o tempo eu fiz amizade, o Pico ficou muito meu amigo através do Paula Ramos. Uhum. Eu, por exemplo, o Pico, eu tenho muitos troféus dele lá que ele deixou para mim guardar. Tem a faixa de campeão do estado dele lá, original, tá 88. Lá. De 88, eu tenho lá. Nilson Pico Fidelis. Nilson Pico Fidelis, meu amigo. Meu amigo, vi ele morrer praticamente nas minhas mãos. E depois aí o troço foi crescendo, aí entrou o Nerto como diretor financeiro. Sim, o Nerto. O Nerto é meu colega, meu irmão da maçonaria. Sim.
Aí faço... Neto Machado. O Neto... Neto Machado. Neto Machado. Ele é lá de... O Neto Paulo Lopes. Paulo Lopes. É. Paulo Lopes. Morou na Trindade também. Mora ainda. Mora na Trindade. Aí o Neto também me abasteceu lá. E tem o Bueira, que tu acha que deve conhecer do Avaí. O Leandro? O Leandro Bueira. O Bueira foi criado lá em casa. É mesmo, é? Foi criado lá em casa com o Felipe, pequenininho. Ah, ele é da geração do Felipe. Da geração do Felipe. Aí o Bueira entrou lá, o Avaí ganha, que ele ganha, ele bota pra lá também. Entendi. Então ali está alimentando com os troféus oficiais. Sim, sim. É. E aí o senhor virou conselheiro recentemente, né? No tempo dos Unidos eu cheguei a ser conselheiro. Ah, chegou a ser também? Porque eu sou sócio ali desde quando inaugurou a ressacada. 83. 83, que eu comprei 2 cadeiras e dali nunca mais parei. Ah, o senhor foi na época dos Unidos também? Mas eu fui sócio do Avaí no tempo do Adolfo Conde. Sim. Aquela carteirinha batida com aquela máquina de catar milho. Tempo do João Salum. Do tempo do João Salum. Salum, do Teve o Espíndola, Zé Amorim, o Zé doutor Amorim, Espíndola, João Salum. Luiz Carlos Espíndola. Teve o Daus. Dausch, Daus. Miguel Hermínio Dausch, né? Hermínio Daus. O Avaí tem muita história, né? E agora estamos aí na véspera da final do campeonato, né? E estamos na véspera da final do campeonato. Não tem como perder, né? Agora eu vou dizer uma coisa para ti, ó. Eu digo público, digo pro nosso presidente, pro Júlio. Nosso treinador é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Quem que é mais havaiano? É o senhor, o Felipe ou o Júnior? Nossa, eu acho que somos todos iguais. Todos iguais. Todos iguais. A Luciana, que ela balançou um pouco, porque quando ela casou com um cara que foi jogador de Figueirense de base. Entendi. Então ela não deixou de ser Avaí, mas não ficou fanática. Sim. Aí depois veio o menino está crescendo, ela é Avaí, mas o menino é Figueirense. Quem sabe ele muda. Vamos torcer. Ô, seu Edson, me diz uma coisa. Edson Cascais, Lisboa. O senhor gosta da boa mesa, né? O senhor gosta de reunir os amigos, fazer uma comida, né? Conta para nós um pouco dessa sua peculiaridade. Então vamos começar do início. Quando eu estudava em Pelotas, eu morava em República, e eu comecei a fazer a minha comida. Homem, não todo dia, que a gente tinha uma empregada lá, uma cozinheira que fazia. E aí, quando eu me formei, eu ia muito a São Joaquim. Sim. São Joaquim, tem a família Palma lá. Família E Palma. toda vez que eu chegava, eles preparavam um carreteiro para mim. E eu aprendi a fazer aquele carreteiro de São Joaquim. Entendi. Aí um dia eu fui para lá, levei peixe. Cheguei lá, ninguém sabia fazer o peixe. Eu fiz o peixe, dali não parei mais, cara. Ali eu faço comida semanalmente. Semanalmente até hoje faz 40 anos. Por exemplo, na maçonaria eu estou 30 anos, 28 como mestre de banquete. Mestre de banquete. E além de contratar, eu faço comida diariamente lá. E o Paula Ramos sempre fiz comida. Eu entrei na Hidro, no Paula Ramos, eu faço comida para Hidro. Entrei na sauna, eu faço comida para sauna. O senhor gosta? Gosto. Mas também, tenho assim, nunca fiz para quem eu não conheço. Entendi. Porque nunca cobrei um centavo para fazer um prato. Só faço para quem é amigos. Entendi. Eu entrei na Carne Esporte, ali nos infartados, eu já botei 2 festas grandes por ano. É mesmo? Eles tinham pedido. Eu faço uma festa na Carne Esporte que eles querem, todo ano eles pedem. Também eu boto camarão, bacalhau, siri, maionese de atum. Olha só. E salada verde é a minha professora que faz. Que coisa linda, hein? O pessoal gosta muito. É muito bom reunir os amigos. Né? E lá em casa, por exemplo, toda terça-feira nós jogamos o dominó. Aí sai uma comida. Vai ser uma comida. A comidinha sagrada. Quem joga o dominó lá? É o grupo da maçonaria. Sim. Joga eu, joga o Nerto, joga o Gamba, joga o João Marcelo, joga o Alci. Mas eles sabem que sai a comida. A comida sai. Aí tudo quanto é tipo. Que bom, né? Ô, seu Edson Cascais, Lisboa, e o bairro Trindade? O senhor mora há
40 anos, né? Mais de 40 anos na rua Gama Rosa. 43 anos. 40 anos na rua Gama Rosa. Na rua Gama Rosa, número 22. O senhor viu esse bairro crescer, né? Um bairro que é basicamente absorvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem instituições importantes como o Paula Ramos, tem os bombeiros. O que o senhor tem a dizer a respeito do bairro Trindade, né? Que o senhor viu também lá nos anos 60, passou por ali, que era rural, né? Ali era a zona rural, né? Eu conheci a Trindade quando fui morar no Itacurubi. Eu frequentava a festa da laranja, que tinha laranja. Hoje, quando diz falar, é a festa da cocada. Na verdade, é a festa da Santíssima Trindade, que se destacou pela venda de laranjas, né? Porque a laranja era nativo dali na época. Sim. Aí foi evoluindo. Por exemplo, a rua não era nem calçada. A Rua da Trindade, quando eu conheci, na minha época. E ela foi desenvolvendo. Quando eu cheguei ali, o Paula Ramos já estava desativado, mas tinha uma porção de campos de futebol de várzea. Tinha o Vila Nova ali na minha rua. Tinha, por exemplo, o Corinthians lá em cima. Tinha o Independente. Independente da Trindade. Tinha mais outra aí que eu esqueci agora. Trindadense? A Trinadense era o tempo de várzea tinha tudo quanto é canto, né, cara? Tinha inclusive a linha de ônibus Trindadense. Tinha o ônibus era Trindadense. 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 Me recordo disso, a gente pegava lá embaixo na agronômica para ir para o Paula Ramos de ônibus. Aí depois ela desenvolveu muito, né? Era um bairro, por exemplo, assim por exemplo, quando eu cheguei em Florianópolis, ninguém queria morar na Trindade. Todo mundo queria morar no centro. Sim. Minha mãe veio comprar, meu pai e minha mãe compraram um terreno aqui na rua Monsenhor Top. A Trindade ninguém queria. Eu fui para a Trindade por conveniência. Eu trabalhava na Cidasc no Itacurubi, ou na Secretaria da Agricultura no Itacurubi, matriculei os meus filhos no Colégio Bardal, e fui morar ali. É o conceito de hoje, né? Tudo perto de casa. Tudo perto. O senhor já pensou dessa forma lá atrás. E deu certo, né? E deu muito certo. E um sistema, por exemplo, que eu utilizei para criar os filhos, por exemplo, nós levávamos o Júnior, a Luciana e o Felipe até com 18 anos na escola e ia buscar. Sim. Ia buscar. E eu aprendi uma coisa com meu pai. Por exemplo, quando meu pai era um funcionário público, conseguiu formar 5 filhos e dizia na época, eu não vou deixar um centavo para vocês, vou deixar o estudo. E conseguiu formar um médico, um dentista, um administrador, um agrônomo e um serviço social. E eu fiz a mesma coisa, eu passei o que eu herdei do meu pai para os meus filhos. Eu não vou deixar nada para vocês, mas vou deixar o estudo. Então tinha uma época que não era fácil, pagava particular para o Felipe, para a Luciana e para o Júnior. E sempre com carro velho. Não sobrava dinheiro, né? Pagava sempre com carro velho. Mas a vida é isso, tem as prioridades, né, Sérgio? Aí depois hoje eu estou colhendo os frutos. Mas assim, tudo faz parte do espírito familiar de dar o melhor para os filhos, né? E o senhor deixou esse grande legado. Sim. Né? E aí tem, não sei se... Não, temos tempo. O senhor pode falar, não tem problema não. Aí eu vou te contar então uma história que aconteceu comigo. Quando eu fiz 60 anos, eu botei na cabeça que eu queria me aposentar. O Enori Barbieri era o secretário da Agricultura. No dia que eu estou saindo, me convidou para ser o diretor-geral da Agricultura. Eu cheguei, Enori, eu te agradeço o convite, mas eu estou indo embora. E o que eu botei na minha vida? O que eu vou fazer agora? Estou aposentado, os filhos tudo criado. Eu vou conhecer o Brasil com o Havaí. Aí, eu tinha uma pressão que nunca baixava de 20. Olha só. Não sentia nada. Aí eu digo, eu agora vou ver se eu recupero essa minha pressão. Aí fui na Card Esportes, que era ali na Troposki, peguei um médico lá, o tal Mário Bresson, não sei se tu chega a conhecer. Sim, sei quem é, sim. Mário Bresson, eu disse, doutor, o senhor abaixa a minha pressão? Ele disse baixo.
Me deu um remédio, eu fiquei meio grogue. Voltei, fomos fazer os exames e tudo. E disse, rapaz, ou tu vai abrir ou vamos ter que botar stenter. Nem sabia o que era stenter na vida. Aí eu disse, puta, abriu o peito? Tu tá maluco, cara. Mas, vou encarar, né? Mexeram daí, não, vamos botar stenter. Botei 2 stents na casa de esporte. Aí melhorei um pouco, cara. Melhorei um pouco, mas vi que não tava bom. Não estava 100%. Aí não tava 100%. Aí fui uma excursão com a agricultura no Hotel Fazenda lá em Lages. Hotel Fazenda em Lages. Chuva de ônibus. Cheguei lá, tô jogando um dominó, começou uma dor no peito. E eu tomando cerveja e comendo aperitivo. Fiquei quieto, não falei para ninguém. Fomos jantar, a dor continuou, continuei tomando cerveja e comendo aperitivo. Aí, cara, tinha um baile depois, aquela dança, quando foi meia-noite eu não aguentei mais. Eu disse, Vera, eu não aguento mais de dor. Eu fui pro quarto, chovendo, e agora o que eu vou fazer aqui? A dor era tanta, eu rolei na cama até as 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, eu me lembrei do Pico. O Pico dizia para mim, cara, se nós tivéssemos tomado um AS, nós não tínhamos infartado. Palavra dele. Aí eu tomei um AS e um Torcilax que eu tinha levado. Me acordei 6 horas, 100% suado. Molhado, mas sem a dor. Aí fui, tomei um banho, fiz as necessidades. Fui para a recepção do hotel, tomei o meu café e disse para a moça o seguinte, eu preciso ir embora. Ela disse, o senhor não gostou aqui do hotel? Não, gostei muito. Mas eu acho que eu infartei. Eu acho que eu infartei. Liguei para a rodoviária, tinha um ônibus, chamei um táxi e não avisei para nenhum filho meu sabiam. O Júnior, que é o Edson, o Júnior estava em Santa Amaro, que ele estava casando naquela época. Quando soube, ele disse, pai, passa aqui. Não, eu vou direto para o SSOCAD. Por que tu não me avisou que eu tinha te mandado um helicóptero? Eu digo, pô, eu lá no meio daquele mato, cara. Como é que eu vou avisar alguém? E não dava para ir no hospital em Lages? Eu nem pensei, chuva, frio. Como é que era o nome? Aquela fazenda grande que tem ali em Lages. Boqueirão? O Boqueirão. Aí cheguei no SSOCádio, fizeram ele, não, o senhor não tem, não, mas eu infartei, me botaram para a sala de repouso lá, descanso para ver. Resumindo, me abriram o peito e botaram 4 pontes de safena e mais 2 stentes. Nossa Senhora. Isso com 60 anos? Com 63 anos. 63 anos. Aí passou-se. Eu voltei para o Boqueirão de novo, 7 anos mais tarde. 7 anos mais tarde voltei. Meia-noite eu olhei, puta, 7 anos atrás eu estava aqui sofrendo. Eles fizeram umas cabaninhas, eu tinha pegado uma cabaninha. Cheguei na cabaninha, me acordei às 2 horas infartado de novo. Nossa Senhora. Em Lages. Aí, puta, e agora, Vera? Aí já estava mais canchudo. Ligamos pro hotel, não, nós temos uma Unimed aqui. Aí estava o alemão, tu conhece bem, o Aldo, estava na excursão, com a Silvana. Foram lá na minha coisa, fui parar no hospital de Lages. Nossa Senhora dos Prazeres. Nossa Senhora dos Prazeres, lembra? Fiquei lá, aquela manhã, eu fiquei lá umas 3 horas da manhã, 4 horas, saí de lá era meio-dia, tudo bom, me deram alta, vim embora para Florianópolis. E aí começou a Via Crucis, né? E agora é cuidar da saúde. Doma, Bião, eu aprendi uma coisa com a minha mãe. Se a gente for dar bola para tudo, não vive. E hoje, eu como tudo, tomo meu ferrinho, faço tudo porque eu sei que o meu ciclo está terminando. Então tem que terminar bem, né, cara?
É. Não vou terminar bem. Continua tendo disposição para encontrar os amigos, né? E aí depois tive há 3 anos e meio atrás, fartei em casa de novo. Fartei em casa, chamei a Unimed, olharam, tá tudo bem, dei uma garrafa de vinho para cada um. Me lembra, ô Bião, que estou dentro do SSO-Cardio, amarrado e dopado, 15 dias. Me entubaram para morrer, não morri. Tá aí vivo. Mais 15 dias. Saí dali, peguei a bactéria hospitalar. Nossa Senhora. Puta que pariu. Aí, chegou um dia, eu disse para minha médica, que eu disse, ó, se tu não me der, eu vou me jogar daqui. 60 dias lá. Aí eu consegui a Unimed e vim terminar o tratamento em casa. Terminar o tratamento em casa. Aí passa mais um pouco, um dente dói, cara. Um dente dói. A médica, não pode mexer. Mas eu não aguento dor. Não pode mexer, mas eu não aguento dor. Veio a Covid. Da braba. Daquela que eu fiquei 11 dias numa UTI incomunicável. Aí saí dali, fui para o apartamento. Graças a Deus não tem mais enfermeira, me dava comida na boca, me dava isso. Fui recuperando. Desenvolveu a catarata, operei a catarata. O paladar voltou 6 meses depois. O vômito passou. E a perna direita, que até hoje não funciona direito. A minha cadeira no Havaiano, no 7º degrau, só conseguia na primeira. Agora já consigo chegar nela. O importante é que o senhor está vivo. Venceu a batalha. Estamos vivos, estamos na luta. Venceu a batalha e a cabeça continua boa, a memória está boa. A memória está boa, está boa. Né? Memória boa, graças Isso a é o Deus. que mais importa. O seu Edson, qual é a grande lição da vida, hein? A grande lição da vida é viver bem. Não desejar mal para ninguém. Tá? Tudo que tu puder ajudar, tu ajuda. Eu vou dizer um troço para ti. Tudo que tu dá vem dobrado. Tá? Experiência própria. Tudo que tu dá vem dobrado. É viver bem. É tu botar a cabeça no travesseiro e dormir. Em paz. E dormir em paz. Não tem. Não tem como tu botar a cabeça no travesseiro. Com esse legado, né, com essa lição que o senhor relatou, o que falta na vida para o senhor ainda? Só ver os netos crescer agora. Porque eu sempre disse, a gente é feliz. Tu nasce, tu cresce, feliz de quem envelhece e vai morrer. Para semente não vai ficar ninguém. Então eu tenho essa consciência. Realmente o neto cresceu. Enquanto isso, vamos encontrando os amigos. Encontrando os amigos, por exemplo, não consegui, por exemplo, cumprir o que eu tinha prometido, que era ir com o Avaí, porque viajar com o Avaí no Brasil todo, porque fiquei dentro, mas diversas vezes eu fui. Sim. Daí hoje, o que eu faço? Hoje eu tenho maçonaria, tenho Paula Ramos, tenho meu Avaí. E a família? Tenho a família, não brigo com ninguém, não discuto, tenho meu dinheiro que dá para comprar o meu remédio, que é um caminhão. Um caminhão de remédio, um caminhão de dinheiro. Mais de 20 remédios por dia. Mas a minha sogra, que não tinha estudo, dizia o seguinte, ô Bião, ainda bem que existe o remédio e o dinheiro para comprar. E tive também muita sorte, eu tenho uma médica que é fora de série. Ela é cardiologista, mas me atende em tudo. Ela que me mantém viva. E as alegrias da vida? A alegria o Avaí me deu muitas. A formatura foi muita. Meu casamento foi muito. Meus filhos, meus netos, meus amigos. Por exemplo, tem muitos amigos na maçonaria, no Paula Ramos, fora da maçonaria, no Avaí. E a saudade? Saudade. O que lhe traz saudade? O pai e a mãe que me criaram. É o que eu tenho saudade. Foi um grande legado deixado. É.
É isso aí, seu Edson. Foi um prazer receber o senhor aqui, né? Eu acho que a história foi contada e esperamos que, né, o senhor possa viver mais anos e fazer mais amizades, fazer outros amigos e trazer esse espírito de alegria e de congraçamento. Porque o senhor, eu fui na casa do senhor, o senhor me recebeu lá, eu me senti em casa. Lá em Né? casa. Esse é o espírito, né? Esse é o espírito do senhor, né? Ali em casa, só para nós terminar ali, eu te lembra do Gastão, que ele tem a Hora do Leão? Sim, Gastão de Bois. Gastão de Boa fez programa ali em casa comigo. Velho Galo. Velho Galo. Trabalhamos juntos no rádio. Velho Galo, muito meu amigo. Ficou me devendo o CD, cara. Aí ele morreu e não consegui pegar, pois não tive mais contato com o filho dele. Sim, o Gastão Filho. O Gastão Filho. Gastão era... Também frequentei muito o Aldírio. O Aldir O Simões. Aldírio eu fazia comida lá no programa dele, cara. Sim. Uma vez eu dei uma panela lá, uma chaleira para o Aldírio e fiz um barulho e disse, estou dando aqui a chaleira que eu herdei do meu sogro, tem mais de 100 anos. Mas é isso, amigo. E a velha cidade, hein? Alguma saudade da velha cidade? Aquela de antigamente, né? Porque eu praticamente não venho mais no centro. Eu não venho mais no centro. Hoje, por exemplo, eu compro praticamente tudo pelo Mercado Livre Pela e internet? esporadicamente vou no shopping. Então, aqui no centro, faz horas que eu não venho. Quando venho no mercado, agora eu tenho amizade com o pessoal da peixaria da Trindade. Sim. Eu ligo para eles, me entregam tudo lá. E o centro antigo, todo mundo se conhecia, né? Mas tempo antigo. Eu tive amigos que moravam no Hotel Metropol, cara. Aqui na Conselheiro Máfrica. Eu estava sempre Sim. ali, isso há 50 anos atrás, 55. E eu trabalhei na instaladora em 65, 66. Conhecia todo mundo. Era aqui, né? Aqui na Trajano Trajano. número 7. Isso. Trajano número 7. Aquele tempo nós tínhamos ali o Marrequinha, que era o metida do guarda urbano. Tinha a Martinha. Tinha umas personalidades típicas aqui da Da ilha. cidade, é. Tinha o que vendia o Globo, não pegasse, né? Não, isso eu não peguei. Mas já vi falar. Ah, o jornal O Globo? O vendedor do Globo, ele era conhecido como Globo. O Globo. O Globo chegava, ele tá aí, o Globo, o Globo. Isso. Eu peguei do Jornal Estado. Tinha um cara que falava do Jornal Estado. E assim, né? A culinária da cidade, que o senhor também, né? Daqui a pouco tem a Sávio da Tainha, hein? O senhor faz uma boa tainha, não? Faço. É. Eu tenho o privilégio de fazer qualquer comida. Eu tenho livro lá, eu faço pelos livros, eu tenho livro todas as receitas do mundo. O prato que tu pedir para fazer, eu faço. Eu faço um bacalhau que a turma morre de comendo. Um prato que nós inventamos. Os meus filhos foram para Portugal e disseram, teu bacalhau é melhor do que o do português. E a tainha, qual é a receita boa? Uma tainha escalada, né, cara? Tainha escalada para mim é a melhor que tem. Apesar que nós fizemos também muito na grelha. Na grelha. Posta, E a recheada, né? Mas o top mesmo o melhor para mim é A escalada. a escalada. Ela não te deixa aquele enjoo, né, cara? Tira a graxa, né? É. O senhor pescou também? Muito pela cidade aí, pela ilha? Aqui na ilha eu fui pouco, mas fui muitas vezes para o Mato Grosso. Ah, pescaria lá. Mato Grosso, nós íamos, o grupo nosso do Paula Ramos, íamos, quando era uns 15 anos atrás, nós íamos todo ano. É Dourado lá, né? Lá eu cheguei a pegar um jaú de 16 quilos. Olha só. Um jaú. Tinha o Eli, que era um corretor de imóveis, não sei se conhecesse ali da costeira. Ele pegou um jaú de 55 quilos, era maior do que ele. Até eu achei uma sacanagem trazer aquele peixe para cá. Tivemos que cortar o peixe, botar no isopor, deixa esse bicho reproduzir. Então, e muito pintado. Ah, pintado. A minha era o pintado, pacu. Isso, pintado é peixe. Pintado, pacu, dourado. Eram os principais peixes lá. Isso. Aqui mais a nossa região é anchova, tainha, tem muita ostra. Aqui eu entrei numa fria uma vez. É.
Tinha um tal de alemão que tinha um barco, ali antigamente, onde que era o restaurante da Linda Cap, ele alugava aquele barco. Nós Sim. pagamos na época, faz uns 20 anos, pagamos 150 pau por pessoa. Para ir em alto mar, lá no Parcelco, eu não sei aonde. Aí eu tomei uma cerveja na véspera de ir no barco. Deu a pior mar que pode ter dado nessa cidade naquele dia. Deu uma maré alta, o diabo a quatro. Quando nós passamos a barra, aquilo lá, o motor a dois, motor de 300 HP ou 600 cada um, deu o diabo para não passar. Fomos embora. Chegou, foi. Quando chegamos lá no Parcel, eu já estava mareado. E agora? Jogar uma linha de 100 metros de profundidade não deu tempo. Ah, vomitei tanto. Quase morri. Não eu, mas os meus parceiros. Né? Mario. Mário. Aí o cara foi consciente conosco, quando chegou meio-dia, ele assim, oh, vamos voltar, porque hoje não vai dar nada, eu vou dar uma garupa para vocês. Aí chegamos aqui em Pantano do Sul, era inverno, aí estava tudo calmo. Tá, esse é meu marzão, cara. E pesquei muito também aqui na Praia do Jurerê, com o Jaime Ultramari, não sei se chegasse a conhecer. Sim. O Jaime era diretor do clube também. Tinha uma, mas aí pegava tudo os peixinhos pequenininhos, né? É. Maravilha, recebemos hoje Edson Cascais Lisboa, o Casca, conhecido como Casca lá no Paula Ramos, figura emblemática da nossa cidade, com muitas histórias aqui contadas, né? O senhor contou sua vida aqui desde Jacinto Machado, passando por Pelotas. Dionísio Cerqueira, o senhor acabou não indo, né? Acabou vindo direto. Dionísio Cerqueira eu não fui, mas conheci. Bairro Trindade, Bom Retiro, Havaí, Cidasc, Maçonaria, Paula Ramos, família, amigos e muita história. Foi um prazer receber o senhor aqui e espero que o senhor viva muitos anos ainda para construir novas histórias e ter muitas alegrias. Ô, Bion, agradeço a oportunidade, deixo um abraço para todo mundo, um especial para ti e para o nosso colega ali, Tiago. para o Tiago, e como diz, a vida segue. Firme e forte. Firme e forte. Maravilha. Edson Cascais Lisboa, aqui com a gente no Café e Prosa da TV Câmara, que você acompanha no YouTube e também os cortes no Instagram. Lembrando que a supervisão técnica fica a cargo de Tiago Veríssimo e a direção geral da TV Câmara da jornalista Carla Silveira. Voltamos numa próxima oportunidade. Um grande abraço.